Bom dia a todos e a todas, é um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um culto dominical da Lagoinha Savassi. A gente espera que seja um tempo precioso para você, para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para todos. Nós queremos dizer para vocês que estamos cheios de saudades de cada um de vocês, né? E que esse culto é um culto especial por ser também Dia dos Pais. Então você que é pai e está participando conosco desse culto, parabéns pelo seu dia. Deixa eu fazer uma oração e depois a gente vai ter um tempo de louvor e adoração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa estar conosco nessa reunião também. Conosco aqui e com cada um que está em casa, Pai. Alcança o coração, Pai, de cada mãe, de cada pai, de cada filho nessa manhã. Alcança, Pai, os lares nessa manhã, Pai. Alcança, Pai, os leitos de hospital. Alcança, Pai, as celas. Alcança cada um que precisa ser alcançado, Pai. E que seja um tempo precioso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Curta um louvor, então, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Que nessa manhã o Espírito Santo ele venha falar ao nosso coração. Ele venha falar no seu coração aí na sua casa. Ele é o início, Ele é o fim. E Ele se faz presente aqui nesse momento. E eu tenho certeza que Ele se faz presente aí agora na sua casa. Vamos adorar Ele nessa manhã. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aí na sua casa você pode dizer assim, ó: não há outro como tu. Não há, diga, é soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Diga: és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano, diga pra ele: soberano e fiel. Não há outro, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Adore o Senhor na sua casa, diga: és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro e tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, és o ar que eu respiro e tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus.
Obrigado, Jesus. Diga para Ele. Alfa e ômega, início e fim. Diga. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Diga pra Ele. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Ele é tudo pra mim. Alfa e ômega, oh Jesus, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o ar, Ele é o alfa. E tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus, obrigado, Senhor. Tu és Jesus. Mesmo em tempos difíceis, Ele está no controle de tudo. E Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Ele é Jesus, Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o fim. Não sei o que você está passando aí na sua casa, mas Ele é contigo, meu irmão. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Será que você pode dizer comigo na sua casa? Será que você pode cantar essa verdade comigo? Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado, Pai. Diga comigo aí da sua casa, diga. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Escute isso que Ele está te dizendo nessa manhã. Se me amares verdadeiramente, eu guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Diga! Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te. Se me amares verdadeiramente e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos, oh Jesus, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui nesse culto de domingo pela manhã. A gente espera que você, sua família estejam sendo abençoados aí na sua casa. Nós estamos cheios de saudades de vocês. Nós estamos estudando o nosso retorno também como Lagoinha Savassi, né? Nesse momento, quero dar aqui alguns avisos simples e breves para vocês. Primeiro, a respeito dos nossos G6. As nossas células continuam acontecendo normalmente. Se tu quiser participar de uma célula, na descrição desse vídeo aqui vai estar um telefone. Entre em contato com a gente. Nós vamos te enviar uma listagem. Tu vai poder se encaixar na célula que for melhor para você. O segundo aviso é a respeito do nosso ensino. Então, se você quiser participar de um curso bíblico de aprofundamento, se tu quiser se batizar, quiser conhecer um pouco mais do Senhor, também na descrição, no mesmo telefone, faz contato com a gente, vai ser um prazer poder te receber também. Tendo dito isso, quero falar com os irmãos sobre contribuição, sobre contribuições. A gente sabe que o princípio da nossa fé, ela tem o seu início no fato de Deus, o Pai, ter dado seu Filho em nosso favor. A nossa fé, ou a fé cristã, ela começa a partir de uma ação de Deus, de um gesto de Deus de dar, né? E o que é a nossa vida? Ou o que Deus nos convida a viver? Uma continuidade desse gesto. Então você que faz parte dessa comunidade, você que se assenta nessa mesa conosco, o nosso convite é para que você participe desse momento. Você contribui não para que o devorador, o cortador, qualquer um desses possíveis demônios não entre na sua vida ou na sua casa. Você contribui como um gesto de gratidão. É como se você tivesse entendido que Deus te amou e te ama de tal forma que tudo que vem até você, ou tudo que aparentemente é seu, na verdade é do Pai. Quero convidar você, meu irmão, a minha irmã, a participar desse momento, em nome de Jesus. Aparece aqui, em algum dos meus lados, vai aparecer um QR Code e vai aparecer também aqui as contas, para que você possa contribuir em nome de Jesus. Você que é um visitante, uma visitante, você não tem essa obrigação, e você que é da casa não tem obrigação, tem responsabilidade. Enquanto a gente vai fazer um fundo aqui, você pode contribuir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa manhã eu quero compartilhar aqui uma reflexão. Mas antes disso, eu quero desejar a você que é pai um feliz dia. Que Deus te abençoe, te dê muita graça e sabedoria na condição da sua família e também na execução disso que a gente chama de paternidade. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.
Queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um texto muito conhecido, a gente gosta desse texto. Talvez seja um texto muito conhecido, pouco compreendido. E nessa manhã eu quero muito poder compartilhar com vocês uma reflexão a fim de abençoar a nossa vida, edificar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler primeiro do verso 1 ao verso 2. Lucas fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Até aí. O evangelista Lucas, ele escreve, tanto Lucas, o seu evangelho, como Atos dos Apóstolos, a fim de apresentar essa caminhada inicial dos discípulos de Jesus, dos homens e mulheres que foram impactados pela experiência de viverem e verem o Messias de perto. Nesse relato que nós lemos aqui, existe um questionamento que está sendo levantado aqui. O questionamento é levantado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eu sei que eu já partilhei essa reflexão com os irmãos em algum ano dessa minha caminhada aí com vocês, mas eu queria hoje, mais uma vez, partilhá-la, e queria também refletir em pontos diferentes dessa reflexão com vocês. Existe um pensamento que está sendo externado aqui pelos fariseus e pelos mestres da lei, de como Jesus pode ser o salvador da humanidade, como ele pode ser o rei dos judeus, se afinal ele se senta com publicanos e com pecadores. O nome disso é um sofisma, é um tipo de pensamento que se levanta a fim de abater uma verdade. É quase que um dogma que esses homens estabeleceram, de que o homem enviado por Deus para salvar a humanidade não poderia ter contato com publicanos e com pecadores. A gente sabe que ao longo dos evangelhos, o Cristo que nos é apresentado é um Cristo completamente diferente do que talvez nós, se vivêssemos naquela época, esperaríamos. Cristo, esse revelado pelos evangelistas, ele é tão homem quanto a gente, mais humano do que nós. E quando o evangelista está dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus falar, mas que havia um grupo de pessoas que não estava curtindo muito essa ideia de Jesus estar andando com pecadores, uma pergunta, um questionamento fica no ar, que é: como esse homem pode ser o que ele diz ser, ou o que os seus discípulos dizem que ele é, se ele anda com esse tipo de gente? A fim de responder essa pergunta que está sendo levantada, Jesus, ele vai contar 3 parábolas. E nós sabemos que a forma mais simples de dizer ou de falar sobre as verdades do reino é através de parábolas, que muitas vezes não eram compreendidas. A primeira parábola que ele vai contar é da ovelha que se perdeu. E nós sabemos que a ovelha, ela é a fonte de alimento, de sustento e de tantas outras mais coisas. A fim de responder à pergunta de como ele pode ser o que ele diz ser, se ele anda com um tipo de gente com quem nós não andamos, ele conta essa parábola da ovelha perdida, e depois ele conta uma segunda parábola da moeda perdida, até que ele chega à parábola do filho perdido. E eu queria ler esse texto com vocês, e queria que vocês tivessem em mente essa verdade. Ao contar essas 3 parábolas, a intenção de Jesus é de responder à pergunta que foi feita. Como você pode ser o salvador da humanidade, como você pode ser o que você diz ser, se você anda com esse tipo de gente, se você come com esse tipo de gente. O texto fala assim: a parábola do filho perdido, que nós conhecemos como o conto do filho pródigo, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança.
Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais velho, ou melhor, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma nova região, distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e por isso eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu até o filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então eles começaram a festejar o regresso desse filho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis nem entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa manhã. Nos dê graça, Senhor, para compreendermos aquilo que o Teu Espírito quer que saibamos. Em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, esse é um dos maiores contos da Bíblia. E queria elucidar na sua mente o que está acontecendo aqui. Nessa parábola, Cristo está dizendo que um pai tinha 2 filhos e que o filho mais novo ele pede a parte dos seus bens, da sua herança, da sua futura herança, e ao receber essa parte, ele gasta tudo da pior forma, até que ele se encontra na miséria, sem qualquer possibilidade de alimentar-se. E ele se lembra de que o pai, ele tem servos e que o pai trata bem esses servos. Ele começa então a planejar esse regresso até o pai, né? Então eu queria que você pensasse nessa história a partir desses 3 personagens. Nós temos aqui o filho mais novo, nós temos o pai e nós temos o filho mais velho. O filho mais novo é esse que pede tudo, pede a sua parte, se prostitui, sai, gasta tudo. Ele gasta tudo de tal forma tão irresponsável que não lhe sobra nada nem para comer. E o desejo dele é de alimentar-se com a comida dos porcos,
no lugar onde ele consegue emprego. Até que ele cai em si, e ele volta, e ele cai em si, ele começa a ensaiar esse retorno para a casa do pai. Ele pensa assim: bem, eu estou aqui sem nada para comer. Eu me porei ao caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu não sou mais merecedor de ser chamado teu filho. Por favor, pai, me trate como um dos teus servos. Isso aqui é o filho ensaiando. E assim como ele ensaiou, ele faz. A Bíblia vai dizer que ele se levanta e ele vai até o pai. Ou melhor, ele vai até a casa do pai. O verso 20 vai dizer para a gente que, estando ainda longe, o pai vê o filho, corre até o filho, o abraça e o beija. O verso 20 diz para a gente que é o pai quem vem até nós. O verso 20 diz para a gente que antes que nós consigamos alcançar essa casa do pai, ou esse lugar onde o pai está, o pai nos alcança anteriormente. É o pai quem nos vê de longe. É o pai quem vem até nós. E aí, uma vez que o pai viu esse filho, foi até ele, o filho então, ele começa a usar o script que ele tinha preparado. E ele fala assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não mereço mais que o Senhor me chame de filho. Por favor, me trate como um dos teus servos. O pai, ignorando tudo aquilo que o filho está dizendo, ele se volta para os seus servos e ele fala assim: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos festejar, pois esse meu filho estava morto. Quando o filho que saiu e se prostituiu e gastou tudo o que era do pai, volta para a casa do pai, quando ele começa a argumentar com esse pai sobre tudo que ele havia preparado anteriormente, o pai ignora os argumentos desse filho e ele se volta para os servos como alguém que não precisa dos argumentos ou do reconhecimento do filho. Ele se volta para os servos e, num ato extremamente figurado, apontando para um outro sacrifício, ele manda que os servos matem um novilho gordo, calcem os pés desse filho, coloquem um anel no dedo desse filho e vistam nele uma roupa. O pai, ele ignora os argumentos do filho, não porque ele não reconhecesse que havia ali uma beleza nesse reconhecimento do filho mais novo de que errou. O pai, ele ignora porque ele tem em si mesmo a solução para toda aquela problemática causada por este filho. O pai, ele olha para os servos e fala assim: façam isso, isso e isso, porque no pai reside a solução para aquele problema. Os servos obedecem ao pai, eles vão lá, vestem nesse jovem, colocam um anel no dedo dele, calçam os pés dele e matam um novilho gordo. O irmão mais velho, que vem ao longe, ouve todo esse burburinho, essa movimentação. Talvez o irmão estivesse sentindo o cheiro desse novilho gordo sendo queimado. Está ouvindo o barulho de músicas e de pessoas talvez dançando. Ele chama um de seus servos e pergunta qual que é o motivo da festa. E aí o que é dito por um dos servos do pai, que esse filho mais velho esqueceu, ou que Lucas diz que o filho fala com um dos seus servos, o que o servo diz para esse jovem é:
o teu irmão voltou para casa. E o teu pai mandou que matássemos um novilho e festejássemos o regresso do teu irmão. Esse irmão mais velho ficou tão furioso com o regresso do mais novo, que saiu e se prostituiu, que ele sequer quis entrar em casa. Ele não somente ficou furioso com o irmão, que havia gastado tudo que era do pai, como ele também ficou furioso com o próprio pai. A fúria desse irmão com o próprio pai tem a ver com o fato do pai ter recebido esse que não era digno de ser aceito. Aquele script todo que o filho mais novo, ao voltar, preparou para o pai, não fazia sentido algum aos ouvidos do pai, mas fazia todo sentido aos ouvidos do irmão mais velho. É o irmão mais velho que recebe a notícia de que esse mais jovem voltou, e no seu coração ele pensa, ele não é digno de ser aceito. E por causa disso, ele decide não entrar em casa. Ele fica na porta, talvez emburrado, injuriado e pensando assim, o pai não devia receber esse cara de volta. Se o meu pai fosse um bom pai, ele não receberia esse tipo de gente. Se o meu pai fosse um pai bom, ele não faria isso que o meu pai está fazendo. A Bíblia vai continuar dizendo que o pai, lá no verso 28, que o pai, sabendo que o filho mais velho ficou furioso e não quis nem entrar em casa, o pai então saiu em direção a esse filho e insistiu com ele. Mas quanto mais o pai insistia, mais o irmão mais velho dizia assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado ao teu serviço como um escravo. Eu nunca te desobedeci. Sempre cumpri as tuas ordens. Você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Nesse irmão mais velho, ou no coração desse irmão mais velho, reside mérito. Ele está aqui argumentando com o pai, olha, eu sou merecedor, eu mereço sim que você festeje a minha vida e festeje por eu estar do teu lado. Porque eu tenho te servido como a um escravo há muitos anos. Você nunca, eu nunca te desobedeci. Você nunca matou um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que te desobedeceu, pegou os teus bens antes do tempo, gastou com as prostitutas, você faz uma festa para ele? E aí o argumento do pai, ou as palavras do pai, ou as últimas palavras do pai é: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quero fazer aqui um resumo para poder fazer algumas aplicações à nossa própria vida. Nessa história aqui, nós temos um pai e dois filhos. Nós temos um pai que recebe de volta o filho mais novo, que saiu e se prostituiu. Um pai que recebe de volta um filho que não merecia. Um pai que recebe de volta um filho irresponsável. Nós temos aqui também nesse conto dois filhos. Um filho irresponsável. Um filho que saiu e gastou tudo. Um filho que saiu e fez tudo aquilo que era desprezível aos olhos do irmão. E talvez também aos olhos do pai. E nós temos aqui também um irmão ou um filho mais velho que sempre serviu ao pai. Ele nunca saiu de casa.
Ele nunca se prostituiu. Ele sempre obedeceu. E ele foi tão obediente como um escravo é obediente. Por isso, no coração dele, ele pensa que ele tem mérito. Ele olha para o seu irmão mais novo, diante do pai, e fala assim, ele não merece, mas eu sim, eu sei que eu mereço. Ao longo da nossa caminhada cristã, a gente está sempre escolhendo ou tentando nos classificar ou nos encaixar em quais realidades dos relatos bíblicos nós estamos. É normal que ao ler essa parábola, as aplicações sejam, você talvez seja o filho mais velho, que se sente digno e merecedor da atenção e do favor e dos deleites providos pelo Pai. Uma outra aplicação possível é que talvez você tenha se afastado, andado distante, tenha se prostituído e abandonado o Pai. Talvez com os seus gestos, com as suas atitudes, você tenha dito, eu queria que você estivesse morto para que eu recebesse aquilo que é meu. A gente está sempre variando entre essas duas realidades de qual filho nós somos. E naquela outra época em que eu compartilhei essa reflexão com vocês, eu disse lá atrás que nós somos a junção desses dois filhos. Existem momentos em que nós vivemos uma realidade de filhos que abandonam o pai, mesmo estando em casa. E existem momentos em que nós de fato abandonamos o pai, indo após os nossos próprios prazeres e deleites. Se nós somos então uma junção desses dois filhos, dessas duas realidades, qual que é a ênfase da história? A ênfase de Lucas, o evangelista, não é nos filhos, e sim na capacidade do pai, de no verso 20, ver o filho pecador de longe e ir até ele. E de no verso 28, ver o filho que nunca saiu de casa, porém pecador, indignado na porta de casa, sair e insistir para que ele entre. Nesse dia dos pais, a ênfase do texto é sobre esse pai, capaz de amar os pecadores que estão dentro de casa e os pecadores que estão fora. A ênfase é sobre um pai capaz de ir até aquele que se sente digno e até aquele que se sente indigno. Não é sobre mim, sobre você, não é sobre a minha religião ou sobre a sua religião. É sobre um Deus que é Pai. Ele é merecedor e Ele é o parâmetro de paternidade. E eu queria ler algo para vocês. Deus é Pai. E não há dúvida do seu caráter paterno. Ele é Pai dos órfãos. Ele é Pai dos que choram. Ele é Pai dos que estão tendo noites intermináveis. Ele é Pai do perdido, do aflito, do ferido. Ele é Pai daquele que não merece e Pai daquele que julga merecer. Ele é Pai, um bom Pai. Ele é Pai dos familiares dos quase 100 mil mortos por Covid no Brasil. Ele é Pai dos que riem. Sua paternidade é o que nos permite rir. Ele é Pai dos que sonham. Na luz da paternidade de Deus, todos somos convidados a sentar à mesa. É dele a responsabilidade de preparar o lugar e receber os filhos.
Ele é o Pai que perdoa. Por isso, como filhos, somos chamados a perdoar também. Na verdade, Ele é o Pai capaz de nos fazer perdoar os nossos pais. Ele é o Pai capaz de reservar a nós perdão para quando formos pai. E o que é ser pai? Certamente ser pai é muito mais do que ser homem, muito mais do que prover, muito mais do que nós pensamos. Quando Cristo disse em Mateus 7, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celeste que está nos céus vos dará bens aos que pedirem. Quando Cristo disse isso, Ele está estabelecendo uma comparação entre a forma como nós pensamos paternidade e como de fato é ser pai. Pastor Márcio sempre fala algo quando vai ordenar alguém a um ministério pastoral. Ele fala que esse momento não carece ou não precisa de felicitações ou de parabenização. E eu entendo esse momento justamente como esse momento da paternidade. O peso da responsabilidade é tão grande que muito mais do que parabenizar alguém que vai se descobrir ou que se descobriu como pai, ou alguém que vai ser pai, muito mais do que parabenizar, nós deveríamos orar para que este entenda, a partir do Evangelho, o que é ser pai. E é muito mais do que colocar alguém no mundo. E eu queria levantar uma questão aqui e também respondê-la. Onde é que estão os filhos? Onde é que estão os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão fazendo a sua vontade, segundo Mateus capítulo 12, verso 50. E eu queria dizer algo nessa manhã para você que é pai e está aqui participando com a gente. Pais, olhem para Deus. Não há nada de novo nesse desafio de ser pai. E não há nada que não possa ser aprendido com um Deus que é pai. Eu quero também dizer algo para você que é filho, que é filha. Olhe para Jesus. Ele é o exemplo de filho obediente. E não há nada de novo que não deva ser imitado dele. E eu também quero nessa manhã dizer algo para você. Para você que é órfão. Olhem para a igreja. Repousa sobre ela um espírito de adoção. Nós, os seus membros, fomos adotados e somos adotivos. Na igreja, o Deus que é pai de órfãos é visto no outro. E eu queria nessa manhã orar para que esse Deus que é pai se manifeste a você que é pai, a você que é filho, a você que é filha e a você que é órfão. Senhor, nessa manhã, nós colocamos os nossos corações diante de Ti e pedimos ao Senhor, manifesta sobre nós, ó Pai, a Tua paternidade. Nos revela, Pai, que todo o mérito, Pai, de sermos filhos não está nos nossos feitos, e sim nos Teus feitos como Pai que veio até nós. Alcança nessa manhã os nossos pais segundo a carne. Alcança aqueles que são pais,
os faça compreender que é muito mais do que seu provedor. Transforma os nossos corações, a fim de que saibamos sempre que Tu és Deus, um bom Pai, e que nós somos Teus filhos, para louvor e glória do Teu nome. Faz de nós filhos, pais, órfãos, que têm no Senhor, ou que veem no Senhor, a beleza de um Deus que é Pai, um bom Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, curta o seu Pai, ame o seu Pai, e até semana que vem. Fiquem com Jesus.